Tem teatro no canto do bode e agora também no pagode, que somente os dementes, os loucos, os teatros, os corações, os quixotes, os palhaços. Estamos começando agora o terceiro episódio do nosso podcast e hoje estamos com a Glauci Policeno. Glauci, fala um pouquinho de você, o que você faz. Bom, eu sou pedagoga, sou atriz, sou artista visual e atualmente não estou fazendo nada, né? Estou só pensando, só projetando aqui as coisas. Mas já atuei como professor de teatro, como atriz, como professora, sempre focado na arte, nas artes plásticas também. E é isso que eu gosto. Agora a gente vai falar um pouquinho do Teorema. O que a companhia de teatro Teorema significou para você e por que você se envolveu com ela? Nossa, Teorema foi assim uma autodescoberta, de uma certa forma. Quando eu fui fazer o processo seletivo, eu ainda estava no conservatório e eu passei no processo seletivo e falei, agora vem um desafio na minha vida, né? E a gente começou com a proposta de ser uma iniciação teatral e vieram alguns alunos se inscreverem, a gente começou um trabalho, um processo e fizemos uma montagem, né, de acordo com o que a gente conseguia desenvolver. Aí chegou no outro ano, o mesmo grupo voltou, para minha surpresa, né? E aí a gente conseguiu elaborar mais, né, as coisas assim, e aprofundando mais o pessoal. Mais uma montagem, meio que assim de supetão, porque tinha um mapa cultural paulista, e aí falaram, não, tem que fazer uma montagem, alguma coisa assim, pra gente se inscrever, tá, é o último dia, amanhã é o último dia de inscrição. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E aí foi uma coisa minha comigo, né? Eu consigo em primeiro lugar, eles conseguem em segundo lugar, porque não basta só a técnica, né? A gente tem que ter bom senso para muita coisa. E aí foi o primeiro trabalho mais assim, né, pensado na crítica, né? Porque bem ou mal ela existe. E aí apresentamos, foi legal, foi para os atores também, para os alunos, foi uma coisa muito bacana que aconteceu. Para mim, uma descoberta. E acabou o ano, e veio outro ano, e o mesmo grupo estava lá. Então aí, tá bom, vamos montar um grupo então, já que é o mesmo, né? A gente começou um trabalho muito mais legal, todo mundo muito envolvido em fazer. Sábado das 8 ao meio-dia, era tudo que a gente tinha, 8 horas da manhã, tá todo mundo lá. E isso pra mim foi uma inspiração, assim, né? Eu acordava sábado, 6 horas da manhã, cheia de ideias, acordava de madrugada, anotava tudo que eu tava pensando, fora os jogos que a gente usava para o processo. Vinha coisas assim, sabe, eu já fugia e eles embarcavam comigo, assim, sabe, muito proveitoso todos os encontros que a gente tinha. Assim, quais foram suas memórias, assim, mais emocionais da companhia, né? Coisa que te deu grande emoção, que você recorda com carinho? Eu acho que foi o grupo tá muito unido e todo mundo numa vibe assim de, sabe, de olhar e já se entender, e eles mesmo em cena, assim, me surpreenderam demais, porque, sabe, tinha um improviso em tudo que a gente fazia, acabava acontecendo coisas que eu falava, nossa, sabe, era uma catarse, assim, uma coisa, um tesão mesmo de fazer aquilo.
muito bom, muito legal. Você tem alguma história assim da companhia para contar pra gente que você, sei lá, dá risada, que você recorda e vem aquela emoção? Muita coisa, né? No começo, sim, bem no comecinho, quando eu falava e alguns assim conversavam, não sei o que, tinha aquela coisa de, teve um dia que me irritou tanto que eu tirei meu tênis e joguei, claro que não, para acertar, né, óbvio. E aí eu virei a professora jogadora de tênis, né, então até hoje quando eu encontro alguém, todo mundo fala desse tênis, assim. Mas o que teve, assim, de muito legal mesmo foi esse encontro de, sabe, de respostas um com o outro, assim. Era uma coisa bonita de ver, uma coisa que me emocionava bastante. Certo. Como você acha que a Companhia de Teatro Teorema pode ter deixado um legado para a comunidade teatral de Boituva? Bom, eu não acho, eu espero que tenha de alguma forma ficado, né? Eu acredito que em 100 palavras alguém grava de alguma forma, né? Eu acho assim, a gente tentou formar público, porque até então não tinha, né? Então eu e o grupo, a gente queria formar público, queria que as pessoas fossem ao teatro em primeiro lugar, gostassem, né, daquilo, de ver, de ouvir, esquecessem o mundo do lado de fora e assim, respeitassem aquele momento, né, ficassem em silêncio, porque até então não se via em Boituva assim, difícil para quem nunca viu teatro entrar e ficar lá parado olhando. Então eu sempre falava com os alunos, para as pessoas fazerem isso, a gente precisa mostrar uma coisa que prenda a atenção deles, né? Então, desde o começo, isso foi sempre conversado e, assim, a primeira vez que eu tinha até um pouco de medo, assim, que a gente chegou para apresentar para alunos, né, de escola, de uma escola pública, que lotou o teatro e a gente precisava falar sobre AIDS, e aí um aluno apresentou um texto magnífico, assim, que eu falei, mas como a gente vai fazer isso numa semana praticamente que a gente tinha? E eles pegaram, sabe, um texto difícil que alguns alunos já tinham apresentado na escola e já tinha mais ou menos noção do texto. E ver, sim, aquele teatro todo, que na época foi no anfiteatro da FIB, parado e prestando atenção naquilo e olhando aquilo e os atores criando em cena e acontecendo coisas que nem eu esperava, gente, eu chorei. Que o Teorema, ele é uma recordação forte para muitas pessoas, né? Inclusive para mim, que não sou da sua época, mas estou aqui por conta de você, né? E isso é muito bonito. Vai fazer chorar aqui, né? É que a Glaucia, ela não tem noção do que ela fez na cultura de Boituva, para o teatro, para os artistas de Boituva. Eu tô aqui, eu não sou da geração que ela começou, né? Mas eu fiz parte da companhia. E isso, a companhia, o Teorema, ele foi um start para mim, para eu seguir, né? Foi através dele também que eu quis seguir o teatro. E foi por conta de você. Nossa, essa é a resposta, né, que a gente quer ter no lugar de diretora, sabe? Não tenho mais nada para ouvir, assim. Fala pra gente um pouquinho, assim, de como você se apaixonou pelo teatro, qual foi a sua formação, porque o teatro, ele acende uma chama na gente que eu não sei de onde vem, não sei dizer, mas é uma coisa que quando vem, você não consegue mais escapar. Então, eu tinha 13 anos e na escola a gente tinha que fazer um trabalho. Era aniversário da escola, da diretora, uma coisa assim. E aí, assim, algumas salas de aula ia apresentar geogral, que naquela época tinha muito geogral, umas coisas assim. E as meninas da minha sala, a gente queria uma coisa diferente, uma coisa, não sei o que lá, não sei o que lá. Vamos fazer um teatro? Nossa, aquilo veio em mim assim, teatro.
a gente pega uma história e a gente faz assim, assim, assim. Era uma coisa bem engraçada, bem sketchzinho. E aí a gente começou a ensaiar e eu acho que aí foi a chama. Aí acendeu. Eu gostei tanto de fazer aquilo, sabe? Porque sem a gente saber, sem a gente perceber, a gente criou muito em cena, a gente, sabe, foi um improviso sem a gente imaginar que existisse isso, né? E aí eu me apaixonei. Aí a gente falou tanto de teatro, foi tão famoso, que era uma coisa engraçada, que a escola resolveu levar a gente ao teatro. Gente, quando eu entrei num teatro e assisti aquilo me preencheu de uma forma, me preencheu que eu comecei a falar para minha mãe que eu queria ser atriz. É claro que na época ninguém ligou, né? Passou uns anos, eu falava, eu queria ser atriz. Aí minha mãe preocupada com droga, com coisa, não, isso não é mundo para você, isso não é coisa para você. Então eu fui com uma amiga minha fazer escondido. Peraí, gente, está passando uma festa aqui na porta. Eu fui com uma amiga minha fazer escondido num grupo de teatro na Penha ainda, imagina. Ai, que loucura, gente. E assim, eu entrei lá, não sabia nem o que eu estava fazendo, nem o que eles estavam fazendo, mas eu embarcava e ia. Eu ia muito. Aí a gente estava ensaiando uma coisa que eu também não me pergunta, porque eu não sabia o que significava, o que a gente queria mostrar com aquilo. É por isso que na oficina de artes, quando eu fui dar aula, eu quis que meus alunos entendessem muito antes, simplesmente não ir lá fazer uma coisa por fazer, né? No dia da apresentação, que eu lembro que a peça, se eu não me engano, chamava o Didi de Gente Feia, eu acho, gente, não sei. Me perdoe se alguém estiver vendo que participou dessa loucura. E aí a minha caderneta chegou, né? Só vermelho. E aí eu falei pra minha mãe, aí fiquei de castigo, eu falei pra ela, eu preciso sair, mas por quê? Aí eu falei, porque eu vou fazer uma apresentação num teatro, tal. Mas você não que dança aí essa apresentação, de onde eu não tinha mais o que fazer, aí eu falei a verdade, né? Aí que eu fiquei de castigo mesmo e não apareci para fazer o espetáculo e nunca mais apareci até hoje, porque foi uma coisa muito chata, mas enfim, eu queria ser atriz. E aí eu cresci, vieram as contas para pagar, aí fui fazer faculdade de pedagogia, mas sempre o que eu fazia na escola com os alunos tinha alguma coisa cênica, alguma coisa, sabe, ligada à arte de alguma forma. E é legal, é interessante isso, né, que você falou, começou, essa chama acendeu na escola. Eu acho que isso é uma coisa que acontece com muitos artistas, né, de hoje. Começa esse amor pela arte dentro da escola, sim, né? E você, como pedagoga, o que você tem a falar sobre isso, esse incentivo? Porque a gente precisa, né? As crianças precisam ter mais arte dentro da escola e entender como um todo o quanto a cultura é importante também, né? Eu acredito muito na educação, sabe? E acho que a arte e a educação, elas são tão juntas, né? Antigamente era bem mais difícil, porque cada professor entrava na sala de aula, dava sua aula e saía. Hoje não, hoje, sabe, se não é assim, deveria ser, eu acredito, é uma interação de todas as matérias, porque todas as matérias são interligadas de alguma forma, né? E eu acho que a arte abraça todas elas de uma forma tão importante, né? Eu já conversei com pais que assim, eu não queria nada ligado ao teatro porque eu tenho medo que meu filho goste. Gente, por favor, não façam isso, sabe? O teatro da gente é um esclarecimento, assim, uma coisa que vem de Deus mesmo, né? E todos vão crescer, se tiver que fazer coisa errada vai fazer no teatro ou não, sabe? Droga tem em todos os lugares, não é só no teatro. Então é uma escolha, né? A vida é feita de escolhas. Eu acho que o teatro é uma forma riquíssima
Eu tive alunos, olha, vou até citar um aqui, não sei se eu devo citar, mas assim, alunos que chegaram para mim no teatro com aquela cara, um adolescente que não estava nem aí para a vida, não queria saber de nada, sabe? E aí eu falei, como que eu vou chegar nessa pessoa, né? Porque se a pessoa vem aqui, não é à toa, ninguém acorda 8 horas da manhã no sábado para ver o que está acontecendo. Mas enfim, como tinha família envolvida, um tio fazia, né, o teatro também, eu não sei como eu consegui me aproximar dessa pessoa, sabe? Não sei como, mas de alguma forma bateu alguma coisa e na ausência do familiar dessa pessoa que estava desenvolvendo já um trabalho, um texto muito importante, principalmente para mim, eu passei aquela responsabilidade. Aí essa pessoa olhou para mim e falou, Mas eu? Eu falei, eu preciso que você leia, entenda, e aí a gente vai conversar, né? Porque assim, a gente não desenvolvia um trabalho sem antes saber exatamente o que a gente estava falando, por que a gente estava falando, e sem querer induzir alguém a pensar do jeito que a gente estava pensando, sabe? A gente só queria mostrar aquilo, um texto escrito de uma forma maravilhosa, com verdades absolutas, né? Eu não acredito muito em verdade absoluta, mas eu acho que nesse caso até era, e essa pessoa me surpreendeu, tá? Essa pessoa desenvolveu aquele texto de uma forma que tinha até coisas que nem eu tinha percebido, e ouvindo aquilo, né? Eu vou falar o nome dessa pessoa, Davi Lima, tá? Porque é uma pessoa que até hoje, sabe, tudo isso fez com que eu acreditasse mais em mim. E é importante isso, né, Lu? Muito, muito importante. E quando você falou assim, da criança que queria fazer o teatro e o pai com medo que ele gostasse, eu acho que isso é uma coisa que os pais têm muito, né? Do filho gostar de fazer arte e ele acabar fazendo coisa errada. Eu detesto a frase, a criança pronta, tá fazendo arte. Não, sabe? Arte é coisa certa a se fazer. E como que você vê isso, né? Porque o artista é difícil quando você fala, eu quero seguir a arte, e o apoio, né, da família, do pai, com a mãe. Sim, é fundamental, né? Entendi. Eu acho que se a pessoa, primeiro, se você leva a sério o que você vai fazer, se você realmente ama o que você está fazendo, porque tem algumas pessoas que focam na fama, né? Outros focam, eu quero fazer teatro para falar que eu faço teatro, porque é legal quem faz teatro, não tem juízo. Outra mentira, tá, gente? O teatro é um estudo árduo, acho até que é um sacerdócio, assim, porque a gente tem que estudar muito, a gente tem que entender muito todas as personalidades, né, entre aspas, não todas, que a gente não consegue, mas a cada estudo de personagem você passa a entender mais as pessoas, você passa a sonhar com o pé no chão, o que eu acho importante. Muito importante. Né? Então assim, falar, eu vou fazer teatro porque assim eu fumo maconha, mentira, tá? Fuma quem quer, se droga quem quer, porque o teatro não dá nem tempo para isso. Alguns acham, né? Mas aí é que tá, tem uns e uns. Deixa um conselho para os novos artistas, né? Para quem está começando, porque a gente sabe que não é fácil seguir, né? É árduo, né? Trabalhoso. Mas deixa um conselho. É quase murro em ponta de faca, né? Porque, infelizmente, no nosso país, viver de arte é uma coisa muito difícil. Quase impossível. Quase impossível. Sempre falei para os meus alunos, tenham um trabalho para vocês ganharem para poder viver a arte e não da arte, né? Porque alguns conseguem, mas
assim, é não desistir, ter foco, sabe? Ter paixão pelo que faz. E juízo, né, gente? Porque senão não vai. Já com juízo já tá difícil. Imagina assim. Sabe? Assim, nem sei se eu posso dar um conselho, porque eu nunca me coloco no papel da conselheira, né? Acho que ninguém é alguém para isso. Mas, assim, acreditem na arte, acreditem em vocês, estudem muito. Tem um livrinho que eu sempre falei para os meus alunos de Richard Boleslavski, se eu não me engano, não sei se eu falei errado, A Arte do Ator, que fala sobre isso, sabe? O ator tem que estudar demais, o ator tem que ser, assim, a gente acha exagero, mas você tem que saber de tudo, você tem que saber de matemática, de português, de engenharia, de, sabe, física quântica. Claro que é o mínimo das coisas que a gente consegue para juntar tudo, mas é imprescindível esse estudo, tá? E acreditem. E não sei de mais nada, eu só sei que ainda estou aqui. Então é isso, gente. Muito obrigada, Glaucia. Eu que agradeço. Esse é o 3º episódio do nosso podcast. Podem vencer os dragões aliados aos caminhões e aos supermercados.